Oi gente, e aí, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver aí no título, hoje nós vamos falar sobre por que passamos pelo deserto, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre o deserto, eu vou explicar, talvez se você estiver no deserto, eu vou te explicar alguns tópicos que talvez seja o motivo ao qual você está passando pelo deserto, tá bom? Eu espero que esse vídeo agregue alguma coisa na sua vida espiritual, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, comenta, me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Bora lá então, tá? Antes de começar a falar os tópicos, gente, eu vou tá lendo aqui na Bíblia. Gente, tô até meio perdida porque hoje eu tô usando a Bíblia do meu marido. E quando não usa a minha Bíblia eu fico atrapalhada. Não sei se vocês são assim, porque a Bíblia dele é INV... Não, a Bíblia dele é Almeida Corrigida. Então eu fico meio perdida. Se eu não me engano é essa. E aí eu fico um pouco perdida, né? Mas amém, bora lá. Me acompanhe comigo aí na sua Bíblia também, é na sua casa, tá? É no livro de Mateus 4, que diz assim: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Antes de continuar, ó, toda vez que você vê na Bíblia que tiver a palavra Espírito com a letra maiúscula, é porque está falando sobre o próprio Espírito Santo, tá? Quando você vê que está falando sobre, está falando a palavra Espírito com a letra E minúsculo, ou está falando sobre espíritos malignos, ou está falando sobre o espírito do homem, tá? Então, deu pra entender? Beleza? Toda vez mesmo que vocês veem essa palavra espírito com a letra maiúscula, é o próprio Espírito Santo. Letra minúscula é o espírito maligno ou espírito que está dentro do homem, tá? O próprio espírito do homem, tá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E então, jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Gente, essa é uma passagem que já fala exatamente sobre o que é o deserto, tá? O próprio Jesus passou pelo deserto, então quem somos nós para achar que nunca vamos passar? Se você nunca passou, você pode ter certeza que você vai passar, mas eu tenho certeza que você já passou. A diferença é que quando a gente não está na presença de Deus, a gente não consegue entender o que é o deserto. O deserto é um momento difícil, são vários momentos difíceis juntos. Entendeu? Sabe aquela situação onde você não vê saída, onde muitas vezes você está orando e Deus não está respondendo, você não ouve a resposta de Deus, você não ouve a palavra de Deus, aliás, você não ouve a voz de Deus, ninguém é usado por Deus para falar com você, você lê a palavra de Deus, parece que Deus não fala com você através da Bíblia também, parece que você está sozinho, essa sensação, entendeu? O deserto é isso, o deserto é um lugar seco, é um lugar que você não encontra nada, você só vê pó, você só vê areia, você só vê secura, né? Você só vê sol quente, entendeu? Não é um lugar bonito, cheio de árvores, água, não. É um lugar escasso, entendeu? Lá no Salmo, se eu não me engano, 66 ou 63, eu vou deixar aqui o certo pra vocês, diz assim, Davi diz assim, ai meu Deus... Ah, Senhor, eu te busco nessa terra seca, exausta e sem água. Gente, Davi também estava no deserto, só que o que ele fez? Ele se manteve firme, ele estava no deserto, ele estava orando a Deus, ele estava se entregando a Deus, adorando a Deus. Se você quer um exemplo de adoração a Deus, gente, vai ler o livro de Davi, para vocês verem. O livro que fala sobre Davi, né? Nossa, vocês vão se apaixonar. O modo com que ele falava com Deus, o modo com que ele tratava a adoração com Deus. Isso lá em Salmos também, você consegue ver os salmos que ele escreveu, né?
o próprio Salmos que eu acabei de relatar pra vocês, né? Que fala sobre ele estar no deserto. Então, muitas vezes a gente passa pelo deserto e a gente acha que é um lugar terrível. Que realmente, na hora que a gente acha mesmo que é um lugar terrível, que é um lugar difícil de lidar. Um lugar que não, sabe, não acontece nada de diferente. A gente não sai daquela situação. Mas tudo tem um propósito. Sempre Deus, quando ele coloca a gente no deserto, ele tem um propósito. Ele não põe você no deserto porque ele quer fazer você sofrer, como o faraó no Egito, por exemplo. Não. E mesmo assim o faraó no Egito fez porque era permissão de Deus. Deus já sabia que ele ia fazer aquilo, entendeu? Então, assim, esse tipo de deserto que eu tô falando pra vocês é esse deserto que eu tô explicando pra vocês, tá? É o deserto que uma situação difícil, vários problemas seguidos, você não vê solução nenhuma, só que o que acontece? Você precisa agir a fé ali, né? Quando você realmente não vê, mas você crê. A própria palavra diz, né? Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Bem-aventurado o que é? Feliz. Feliz é aquele que não vê, mas crê. Então, através do deserto, a gente é obrigado a crer sem ver. Entendeu? Tem que crer, tem que crer. Não, a minha situação tá difícil, mas eu creio que Deus vai mudar. Eu creio que Deus tá vendo todo esse meu sofrimento e ele vai mudar. Por mais que ele não tá usando ninguém pra falar, por mais que ele não tá me dando uma palavra na palavra dele, por mais que ele não tá falando dentro do meu espírito, eu sei que ele tá me vendo, eu sei que ele sabe tudo aquilo que eu tô passando, eu sei que ele tá vendo toda a lágrima que eu tô derramando, entendeu? Então a gente tem que crer, mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que ninguém venha falar sobre nada pra você, tá bom? Parece que você tá sozinho, tá? Então, talvez, se você está no deserto, pode ser por um desses tópicos, e eu vou explicar aqui pra vocês, tá? São 4 tópicos, tá bom? O primeiro é, por que passamos pelo deserto? Porque vem bênção grande, tá? Essa história de Jesus aqui que eu li pra vocês, era esse o motivo, né? Veio bênção grande. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto porque vinha bênção grande, né? Ele jejuou ali por 40 dias e 40 dias e 40 noites, né? Depois teve fome e o diabo foi lá tentar ele lá, né? Mas ele permaneceu firme. É o que eu tava falando pra vocês, né? Temos que manter firme, independente do deserto que a gente tá. A gente tem que se manter firme, tá bom? Diante de tudo aquilo que a gente tá passando. É difícil? É. Porém, a gente tem que fazer, né? E depois os anjos vieram e o serviram, depois que passaram os 40 dias e o diabo viu que ele não venceu, né? Veio os anjos e serviu a Jesus. E depois Jesus começou a seguir, a começar o ministério dele ali através das curas, libertações, milagres, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então Jesus precisava desse momento ali, né? Jesus passou tudo que nós passamos. E ele mesmo fala, né? Se eu venci, né? Claro que não está escrito que se eu venci, vós também vencereis, tá? Não está escrito isso na Bíblia, mas a gente acaba completando, né? Se ele venceu, né? Automaticamente nós também vamos vencer. Porque ele passou tudo aquilo que a gente também tem passado. Ele foi tentado, ele passou fome, ele jejuou. O próprio Jesus jejuou e tem gente que nem quer jejuar, gente, pra vocês poderem ver, né? Pra gente poder ver, né? Tem gente que não precisa jejuar mais. O próprio Jesus jejuou. Jesus, Novo Testamento, ele jejuou, e tem gente que fala que agora no Novo Testamento não precisa jejuar. Mas enfim, o assunto não é de jejum hoje, mas para vocês terem uma noção, né? O quanto Jesus é maravilhoso, né, gente? Ele se fez totalmente humilde, morreu ali calado pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para nos salvar de ir pro inferno, né? E Jesus é, meu Deus, tem nem o que falar. Então, talvez esse deserto que você esteja passando é porque Deus está te preparando para algo grande. Às vezes Deus faz de conta, você já trabalha no seu ministério ali, em algum cargo, e Deus quer te dar um cargo maior, então Ele quer te preparar. Então Ele quer que você tenha passado experiências difíceis para você poder ajudar pessoas que vão passar a mesma situação que você, entendeu? Então você não precisa pegar essa situação e guardar para você para nunca mais ninguém saber. Ah, foi um momento difícil da minha vida que eu não quero que ninguém saiba. Não, é para você ajudar outras pessoas, entendeu? Tudo que Deus faz a gente passar, às vezes em situações difíceis, é pra glória dele, por mais que sejam coisas difíceis. Vocês mesmo vê vários testemunhos que eu relato aqui, mas eu também relato testemunhos de coisas que eu passei, situações muito difíceis, porém, eu relato aqui pra glória de Deus, entendeu? Então os momentos difíceis também são pra glória de Deus. Temos que falar tudo pra glória de Deus, tá bom? Então esse é um primeiro motivo que talvez você esteja passando pelo deserto. Segundo motivo, porque Deus quer te provar. Gente, lembra da história de Abraão lá, que Deus pediu o filho dele lá? Imagina a situação. E ele foi aprovado, por quê? Porque ele ia sacrificar o filho dele. Deus sabia, Deus teve que enviar o anjo para fazer ele parar ali e realmente
Tá até perdida aqui, gente. Tô tá misturando as coisas. Mas enfim, Deus até teve que falar assim, né, pra ele não matar o filho dele, porque realmente ele viu que ele mesmo, que ele teme a Deus e que, enfim, ele foi aprovado ali, tá, gente? Me desculpa que eu não dei uma lida na Stand Brown, então eu tô um pouco perdida. Mas é isso, pra vocês poderem ter uma noção. Às vezes você tá passando pelo deserto porque Deus quer te provar também, entendeu? Às vezes ele quer te dar algo grande, mas ele quer te provar pra ver se é aquilo dali mesmo, entendeu? Por exemplo, às vezes você fala: ah, Deus, eu vou te buscar esse ano inteiro. Aí na metade do ano começa o deserto, porque você tá buscando, tá lá, tá lá, tá lá. Aí faz de conta que Deus falou assim, né? Vamos ver se ele vai buscar mesmo. Vamos ver se ele tá disposto a buscar mesmo, a viver experiências novas, a, sabe, mover o sobrenatural ali, sair dessa comodice dele o ano inteiro, como ele disse que vai buscar. Então, vai vir um deserto durante a metade do ano da vida dele, e se ele passar, ele vai ser aprovado. Então, eu vou saber que realmente ele vai cumprir aquilo que ele falou pra mim. Ou seja, é claro que Deus sabe se a gente vai fazer aquilo ou não, né? Às vezes Deus sabe primeiro do que nós. Então, mas ele quer ver se realmente você vai fazer mesmo, se é isso daí que você falou, entendeu? Então, esse segundo motivo é isso. Talvez você esteja passando pelo deserto porque talvez você tenha prometido algo pra Deus, falado assim, às vezes no começo do ano, né? Esse ano eu quero, sabe, minha vida espiritual alavancar. Esse ano eu quero ver a minha empresa crescer porque eu vou ajudar muitas almas, tal. Esse ano eu quero trabalhar na obra. Esse ano eu não quero recusar a oportunidade, entendeu? Tem muitas dessas coisas, gente. Já pensou? Esse ano eu não vou recusar a oportunidade. Aí vem aqueles cultos que às vezes a gente não quer a oportunidade, a gente acaba ter que ir. Aí vem o deserto. E aí, você vai continuar pegando as oportunidades? Sabe aquele momento que você tá com o coração quebrado, mas você tem que ir lá e falar pras pessoas, crer, ser fiel, porque Deus é fiel? Imagina, gente. Então, isso é ser provado, entendeu? Por Deus. É a minha menininha aqui, tá, gente? Então, é isso, tá? Às vezes é esse momento também que pode ser o que você está passando pelo deserto. Outro motivo é porque Deus quer que você busque a Ele. Às vezes, gente, é o contrário, né? Às vezes você não está buscando mais a Deus, a sua vida espiritual tá. Você tá lá, a sua vida espiritual tá morna, mas Deus quer que você dê um chacoalhão pra você poder acordar. Ele quer que você busque mais a Ele. Por quê? O que acontece quando a gente começa a deixar a nossa vida espiritual de lado? A gente para e os pecados começam a não ser tão pesados assim, entendeu? Por exemplo, se você tá bem na presença de Deus, você vê o pecado, você já consegue fugir na maior rapidez, mais rápido que o Usain Bolt. Mas se você tá com a sua vida espiritual fraca, o pecado não parece tão sujo assim, entendeu? Então, pra você entrar no pecado é muito fácil, e pra você se afundar na presença, aliás, longe de Deus, e sair da presença de Deus, sair da igreja, é muito fácil, entendeu? Então, Deus sempre, às vezes, tem que dar um chacoalhão pra você acordar. Então, às vezes, o ser humano é assim, não tá orando, tá mó tempo pra você orar. Aí começa a acontecer um monte de coisa errada, ruim, né, na vida dele, começa a perder o emprego. Aí, do nada, a esposa tá quase separando. Do nada, o filho vai parar no hospital. Um exemplo, né, tá, gente? Às vezes acontece várias coisas seguidas. E aí é um tchan pra pessoa poder acordar e começar a ir a buscar a Deus, tá bom? Então é assim, tá? Esse também é o motivo ao qual talvez você possa estar passando pelo deserto. Talvez você tá muito encostado espiritualmente falando e Deus quer te acordar. Falar, olha, acorda, olha. Deus já me deu vários estalos assim, gente, pra me poder acordar através desses momentos assim também. Então, a gente precisa estar ativo, espiritualmente falando, o tempo inteiro, né? Porque o diabo, ele não para de lutar contra a sua vida. Ele não descansa, ele ele é um espírito, ele não para, entendeu? Então, tudo que ele puder fazer pra poder te tirar da presença de Deus, ele vai fazer, entendeu? Então, é o terceiro gatilho aí, o terceiro ponto aí que talvez você esteja passando pelo deserto por isso, tá? E o quarto você tem algum pecado ativo, tá? O quarto e último. O que quer dizer isso? Às vezes, todos os dias que você for dormir, você tem que orar para Deus pedindo perdão pelos seus erros e suas falhas, seus pecados. Por quê? Se você não faz isso, você vai acumulando pecados no mundo espiritual. E os pecados, ele abre brecha. Eu sei que parece uma besteira, gente. Por quê? Porque a oração de pedir perdão pelo pecado, às vezes pra gente parece tão natural, que às vezes a gente ora assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço perdão pelos meus erros, minhas falhas. Deus abençoe tal, tal, tal. Aí pronto, já mudou. Já Deus abençoe tal, tal, tal. Não, gente, pega a parte do pecado e se arrependa de verdade. Entendeu? Deus, ele quer um arrependimento verdadeiro. Ele não quer algo superficial.
Quem quer caminhar com Deus tem que negar a si mesmo, entendeu? Então você tem que confessar o pecado, bota a cara no chão, fala, Deus, eu errei mesmo, eu te peço perdão, eu tô aqui arrependida, mas abre o coração, não faz aquela oração mecânica que tá todo mundo acostumado a fazer. Seja a diferença, entendeu? Faça aquilo que ninguém quer fazer. Uma vez eu congreguei com um pastor que ele fala isso, eu achei muito interessante. Faça aquilo que ninguém quer fazer. Ninguém quer mergulhar no espiritual. Todo mundo quer ser usado por Deus, mas ninguém muitas vezes quer buscar tanta presença de Deus. Todo mundo quer, sabe, ter um cargo grande. Eu quero pregar. Eu quero cantar que nem aquela pessoa que, nossa, canta, todo mundo é batizado do Espírito Santo, acontece um monte de coisa. Mas a pessoa tá buscando? Não tá. Entendeu? Então você precisa mergulhar também, você precisa buscar a Deus também, e isso começa através dos pecados, arrependimento, não adianta você achar que tem um atalho ali que você passa, ali que os seus erros estão ali guardados debaixo do tapete que ninguém tá vendo, porque Deus tá vendo, entendeu? Então você precisa se arrepender, não faça oração mecânica, chega diante de Deus, antes de começar qualquer oração, já chega pedindo perdão pelos pecados, depois você chega agradecendo, e aí você começa a pedir. Esse é o certo não, né? É o que eu faço nas minhas orações. Tá bom? Então, assim, se você quiser também seguir, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo de como eu faço uma oração pra ensinar aquelas pessoas que querem, né? Que não... Se você quer, deixa aqui o comentário pra eu poder saber, tá? E eu vou estar deixando pra você. Talvez eu faça como próximo vídeo, tá bom? Me deu um gatilho agora, eu vou fazer como próximo vídeo também, né? Então, na semana que vem, na terça-feira que vem, pra quem não sabe, toda terça-feira tem vídeo aqui no canal, agora em nome de Jesus, se Deus me ajudar, tá? Então, na próxima terça-feira terá vídeo sobre como fazer a oração do meu jeito, o jeito que eu faço, tá? Não tô falando que é o jeito certo, não, eu vou basear naquilo que Jesus ensina no Pai Nosso, tá bom? Então, gente, voltando ao assunto do pecado, tá? Se arrependa, não importa o quão pesado é o pecado, Deus viu. Por mais que você tenha vergonha de, mas eu vou ter que confessar esse pecado, Deus viu, não adianta, confessa, fala, é melhor, mano, é muito melhor, gente, desculpa, é meu jeito de falar. É melhor vocês confessar o pecado para Deus do que você ter que confessar o pecado para um monte de gente que, às vezes, pessoas que vai te julgar. Deus, ele não vai te julgar. Mas ele vai ver o seu coração, que realmente você está arrependido e ele vai te perdoar. Priscila, mas que eu me lembro, eu não pequei em nada hoje. Todo mundo peca, gente. Através do pensamento a gente tá pecando, tá? Então, sempre você vai ter pecados para pedir perdão para Deus. Então, peça todos os dias, mas peça de coração. Não faça oração mecânica, peça de coração. E aí esses pecados vão se fechar nas brechas, assim. As brechas vão ser fechadas, porque você vai alcançar o perdão de Deus e as brechas no mundo espiritual vai ser fechadas. Então, talvez aquilo ali, talvez esse deserto que você está passando seja porque você tem muito pecado acumulado, você não se arrepende. Às vezes angústia, sabe, de coisas que o seu marido fez pra você e você não consegue perdoar ele. Então, falta de perdão é um pecado também, entendeu? Às vezes... o meu chefe me mandou embora, mas não sei, aconteceu alguma situação lá, me mandou embora, com a mão na frente e outra atrás, eu não consigo perdoar ele, não sei o que. Gente, perdoa, pede perdão pra Deus, se arrepende, porque aquilo ali deixa a sua vida travada, entendeu? E às vezes você tá no deserto achando que, não, Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Como que Deus vai dar vitória se às vezes tem que começar por você mesmo, entendeu? Você tem que se arrepender e às vezes é só isso, é só você se arrepender, pedir perdão diariamente sobre os seus pecados de verdade, tá? E aí as brechas vão ser fechadas e a sua vida vai fluir. Entendeu? Porque o deserto é isso. É como se ele deixasse a nossa vida parada ao deserto. É por isso que ninguém gosta de deserto, gente. Eu também não gosto de deserto, detesto deserto. Porém, quando eu saio do deserto, eu saio mais forte. Eu saio com mais testemunhos pra glória de Deus. Então, assim, eu não gosto do deserto. Mas fazer o quê? Quando a gente tá passando pelo deserto, depois que a gente sai dele, o processo é difícil. Mas quando a gente sai dele, é glória. É bênção pra contar. Entendeu? Deus nunca faz você passar pelo deserto pra você ficar pior, sair com raiva dele, sair da igreja. Não é isso. Se você permanecer, vai dar tudo certo e você vai ter testemunhos lindos pra glória de Deus, entendeu? Então esses são os 4 tópicos que eu achei que talvez possa ser pelo qual você tá passando pelo deserto. Então avalie um por um, anota no seu caderno aí. Lembra do caderno de oração? Quem aqui é do canal sabe, né? Que o teu caderno de oração eu ensinei vocês a fazer. Pega o seu caderno de oração, anota os 4 tópicos e avalia. Será que eu tenho isso? Será que é pecado? Será que é porque Deus quer que eu busque ele? Avalie a sua vida. A própria palavra diz, né? O homem avalia-se a si mesmo, né? Então, você avalie diariamente e veja se é um desses tópicos que tá fazendo você passar pelo deserto. Porque, às vezes, o deserto tá mais tempo porque você tá parado, entendeu? Às vezes o deserto tá mais tempo, às vezes Deus já quis tirar você do deserto, porque o deserto é uma escola
né? Você tá lá no deserto, você tá aprendendo, você tá mudando, Deus tá te transformando, então você vai sair do deserto uma nova criatura. Então, se você não tá se arrependendo, você não tá mudando, você vai permanecer ali no deserto, entendeu? Então é muito difícil, gente, a gente tem que entender o deserto, sabe? Não ficar reclamando, ai, eu tô cansado dessa situação, Deus não tá vendo a minha situação, não sei o que, não sei o que. Eu sei que dá vontade de falar isso, dá. Mas a gente tem que crer em Deus, crer sem ver. Começa a avaliar você mesma e veja, será que é isso que eu tô fazendo? Talvez seja isso, então eu vou mudar. Então muda, faça diferente, entendeu? Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que você possa se avaliar e ver se é um desses 4 tópicos que tá fazendo você passar pelo deserto, que o seu deserto tenha fim logo, em nome de Jesus, tá bom? Mas eu creio que enquanto você está passando no deserto, o processo é difícil, mas depois que você sair do deserto, gente, é bênção de Deus, tá bom? Então, é testemunhos para a glória de Deus. Não tem ninguém que saia do deserto sem testemunho. Jó passou uma situação que a gente pode ver ali como deserto, gente. Olha o tamanho da situação que ele passou. Porém, quando ele saiu, ele foi aprovado por Deus, né? Quando ele saiu daquela situação, Deus aprovou ele, ele teve o dobro de tudo aquilo que ele já tinha. Imagina, né? Então, assim, vale muito a pena, gente. Por mais que o deserto é ruim, vale a pena passar pelo deserto. Mesmo se você nunca passou, você pode ter certeza que uma vez na vida você vai passar. Ah, vai. Infelizmente vai. Tem gente que passa pelo deserto muitas das vezes. Quanto mais você entrega a sua vida pra Deus, quanto mais você vive na fé, você vai passar por muitos desertos, gente. Eu e meu marido, a gente vive na fé. Eu não vou mais estender esse vídeo que já tá muito grande, mas eu e meu marido, a gente vive na fé. Então, muitas vezes Deus nos leva para os desertos pra nos testar, entendeu? Pra muitas vezes nos tirar da nossa área de conforto, entendeu? Isso é natural. Então, quanto mais você quer viver na fé, viver aquilo que Deus quer pra você, a vontade dele, muitas das vezes ele vai te testar, entendeu? Não é fácil, gente. Não é fácil viver na fé, não é fácil. Porém, é certo, é certeiro, é vitória, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te edificado a sua vida. Fique comigo até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre oração, tá bom? Em nome de Jesus, um beijo e até o próximo vídeo.